A paz do Senhor, juniores! Tudo bem, gente? Bom, estou muito feliz de estar com vocês em mais um EBD da classe dos juniores, tá bom? Quero deixar desde já as boas-vindas para vocês que estão nos visitando, vocês que já são nossos alunos matriculados, que vocês possam ficar à vontade no nosso meio. Os papais, mamães, titios, vovós que estão assistindo também, fique à vontade, é um prazer ter vocês com a gente. Bom, gente, é com muita alegria que hoje nós vamos dar o play em mais um trimestre para a glória de Deus, o segundo trimestre desse ano. Glórias sejam dadas ao Senhor. Será uma bênção esse trimestre para a glória de Deus. Eu creio nisso, que nós vamos aprender mais e mais da palavra do Senhor, tá bom? E é muito bom começar uma revista novinha, não é? Creio que vocês já olharam a revista de vocês, já folhearam, já viram as novidades, os assuntos que serão tratados, mas assim, que vocês possam, com muito amor, continuar assim esforçados, estudando, se dedicando na nossa EBD, para que vocês venham crescer cada dia mais e mais, tá bom? Bom, vocês já viram que a nossa revista, nesse trimestre, nós vamos falar sobre os atributos do nosso Deus poderoso, bendito, glórias a Deus. E que você possa se dedicar, se esforçar, como vocês sempre têm feito, tá bom? E não posso deixar de lembrá-los do nosso desafio, né? Aluno Nota 10 continua, que vocês continuem com esse afinco, fazendo as atividades, estudando, se esforçando, convidando outros amigos, tá bom? Para ouvir mais e mais a palavra de Deus. Bom, como é maravilhoso estarmos aqui e como tudo isso é uma coisa muito boa, maravilhosa, a gente não pode guardar só pra gente, né? Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros juniores, amiguinhos de vocês, primos, parentes, para que outros colegas, outras crianças sejam edificadas com a palavra do Senhor, tá bom? Curta o vídeo, comenta, fala dessa aula, tá bom? Para que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus, beleza? Então vamos lá, como já é de costume, pega a Bíblia de vocês, a revista eu sei que já está em mãos, o livrinho de oração dos Salmos, tá bom? Para quem está visitando, talvez a sua primeira aula com a gente, esse aqui é o nosso devocional, onde nós fazemos a leitura do Salmo, de acordo com cada dia, e temos a oração, além de orarmos também para um país, né, que a igreja tem sido perseguida. E talvez você não tenha ele impresso aí, mas na descrição do vídeo tem um link lá para você baixar e poder participar, acompanhar, fazer o seu devocional aí na sua casa junto com a gente, tá bom? Vamos então já pegar o nosso livreto de oração dos Salmos, abrir hoje, dia 4 de abril, primeira lição do segundo trimestre de 2021, para a glória de Deus. Vamos lá, está abrindo no dia 4, para fazermos juntos o nosso devocional dos Salmos, tá bom? Vamos lá então? Participa comigo, hein? Leia o Salmo 4:4, que diz bem assim: Deus quer limpar o seu coração. Peça a Deus que venha te ajudar. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, orem e examine a sua própria consciência, orando os salmos. Senhor, nos ajude a deixar de pecar. Querido Deus, limpa o nosso coração. Vamos também estar orando pelas crianças lá do Camarões. Senhor, aumente a fé das meninas que são sequestradas e arrancadas de suas famílias e que são obrigadas a transportar explosivos em meio a multidões. Tenha misericórdia. Vamos curvar nossa cabeça e orar, entregar a Deus essa aula nas mãos dele? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, te louvar pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos juntos para mais um EBD, mais uma aula na qual o Senhor tem algo a nos ensinar, algo a nos mostrar. Em nome de Jesus, eu quero te entregar, Pai, essa aula nas tuas mãos. Abençoa desde já cada aluno que está assistindo essa aula, que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de cada um. Abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que venhamos estar aptos e prontos a aprender o que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Eu te louvo, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, crianças, e aí, você já decorou o versículo de hoje? Já está na ponta da língua o texto áureo?
já enviou o seu vídeo gravado lá, você falando o textuário, e aí? Vamos falar comigo então? Vamos então para o nosso textuário de hoje, que ele está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, e ele nos diz bem assim. Para quem está sem a revista, vai aparecer aí na tela, e aí vocês podem acompanhar junto com a gente, tá bom? Nos diz bem assim o texto. Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse 4, 11. Glória a Deus. Vamos falar de novo juntos? Vamos falar juntos, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por Tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse 4, 11. Glória a Deus. Mas vamos entender um pouco mais o que esse versículo quer dizer? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês, em algum momento, já fizeram algo ou realizou alguma coisa muito boa ou muito bem feita que foi elogiada por alguém? Talvez uma tarefa, ou talvez uma obra de arte, ou talvez, não sei, alguma coisa. Talvez você fez tão bem feita, ou talvez você deu uma faxina, ou fez uma tarefa, uma atividade foi tão bem feito que alguém te elogiou e falou, ó, você caprichou, hein? Ó, você tá de parabéns. Já aconteceu com vocês? Pode comentar aí no chat, contar a sua experiência, compartilhar com a gente. Bom, creio que todo mundo, né, em algum momento foi elogiado por alguma coisa que tenha feito ou realizado. É muito comum hoje em dia que as pessoas são louvadas ou elogiadas pelas suas ações, não é mesmo? Bom, todo mundo espera que as suas habilidades, o que é habilidade? Aquilo que eu faço bem, sejam o quê? Reconhecidas, né? Pelas outras pessoas, sejam bem avaliadas, enfim. O que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem isso ou executam essas coisas apenas para aumentar o seu próprio ego, né? Não, eu quero mesmo ser elogiado, eu quero mesmo ser parabenizado. Mas isso é normal dos homens, é um comportamento nosso, infelizmente. Mas Deus agiu de forma diferente em relação à sua criação, não é? Porque Ele criou todas as coisas, o quê? Por amor. Criou tudo que existe no nosso universo, todas as coisas mais lindas e maravilhosas, Ele que fez. E Ele criou você, criou eu, criou todas as pessoas, criou o ser humano. E tudo isso Ele fez por amor. Sabe por que Ele fez por amor? Porque Deus, se Ele não tivesse criado tudo que a gente acha lindo, tudo que a gente vê na natureza, se Ele nem tivesse criado você e eu, Ele continuaria sendo Deus, não é mesmo? Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, magnífico, Ele continuaria sendo Deus independente da criação, né? O fato dele ter nos criado não faz isso dele o Criador, porque Ele é assim mesmo, Ele é o Deus independente de nós, não é mesmo? Então Ele fez isso por amor. E porque Ele fez isso, Ele merece, como diz o texto áureo que nós lemos, esse versículo, Tu és digno de receber glória, honra e poder. Glórias a Deus. Você já louvou a Deus hoje por Ele ter te criado? Você já louvou a Deus hoje pelas maravilhas que Ele nos tem feito? Você já louvou a Deus hoje porque você acordou respirando aquele ar maravilhoso, puro? Porque você está com saúde, está vivo? Você já louvou ao Senhor? Já agradeceu a Ele pelas maravilhosas coisas que nós vemos, o oceano, a água, o ar, as árvores, na qual provém os alimentos, os animais, tantas coisas maravilhosas que Ele fez. Você já parou para pensar nisso hoje? Pois é, quero te convidar a refletir nisso nessa manhã, para que você não perca a oportunidade de render ao Senhor glória, honra, poder, louvor, tá? Porque Ele merece, Ele é o Criador de todas as coisas. Glórias a Deus. Bom, crianças, passado aí
essa explicação do nosso textuário de hoje, nós vamos para um outro momento de louvar também ao nosso Deus, que é o momento do nosso ofertório. Para quem está nos visitando, ou de repente a sua primeira EBD com a gente, eu vou te explicar qual momento é esse. Esse é o momento onde nós separamos para louvar a Deus, adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos bens materiais. Porque nós entendemos que Deus provê todas as coisas e tudo que nós temos é dele. Então, por isso que nós separamos esse momento, seja nos cultos, na nossa EBD, para prestarmos essa adoração ao nosso Deus, tá bom? Agora que você já conhece o que é ofertar ao Senhor, eu quero te convidar a fazê-lo nesse momento. Vocês já estão acostumados, né? Que nós temos os meios digitais, Pix, PicPay, a conta bancária da igreja, ou você pode recolher a oferta aí na sua casa e trazer na tesouraria na igreja, tá bom? O meio que você vai escolher não tem problema. O que importa é a alegria no nosso coração em fazer isso, em prestar esse louvor ao nosso Deus, tá bom? Então, já vou aqui depositar minha oferta. E enquanto nós vamos ouvir o louvor, vocês vão recolhendo a oferta aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá? Glórias a Deus. Que bom, né, gente, ofertar ao Senhor com alegria. Bendito seja o Senhor, que você possa sempre fazer isso com muita alegria, porque o Senhor que nos deu tudo, tá bom? Vamos então louvar o Senhor, agradecer a Ele por esse momento? Feche seus olhos, vamos orar junto comigo. Senhor Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento de ofertório. Te agradecer, meu Pai, pois o Senhor tem nos dado a provisão de cada dia. O Senhor tem cuidado das nossas famílias e o Senhor não tem deixado que nada venha nos faltar. Pai, eu quero te agradecer por cada junior, Pai, que esteve nesse momento com o coração grato e alegre, ofertando a Ti. E aquele que porventura não pôde ofertar hoje, que o Senhor possa continuar abençoando ele da mesma forma. Continue abrindo as portas, Pai dos céus. Continue abençoando as finanças, Senhor, das suas famílias, para que o Senhor venha ser exaltado e glorificado em todas as coisas. Senhor, receba a nossa oferta com cheiro suave, Pai, e que o Senhor continue conosco, nos enchendo, Senhor, de alegria e de gratidão a Ti por tudo. Eu te louvo, Senhor, por esse momento e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, crianças, agora é o momento de nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, tá bom? Hoje, como vocês já sabem, é a nossa lição de número 1, que tem por tema o Deus Criador.
Glória a Deus. Bom, então vamos lá pegar a nossa Bíblia. A nossa Bíblia devocional. Quem não tem a Bíblia devocional, não tem problema. Nós vamos estar lendo alguns versículos de Gênesis 1 e 2, tá bom? Quem está com a Bíblia devocional, bem no comecinho lá, Gênesis 1, na página 17, e depois a gente vai avançar um pouquinho para a página 20, tá bom? Então, nós vamos estar lendo Gênesis 1, 2 versículos, e depois Gênesis 2, 3 versículos, tá bom? Vamos lá? Na página devocional, da Bíblia devocional, página 17, Gênesis 1, nós vamos ler 2 versículos, 1 e 2. E diz bem assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Avançando um pouquinho aí, Gênesis 2, na página 20 do nosso devocional, nós vamos ler Gênesis 2, de 1 a 3, que nos diz assim: Assim, os céus, a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra e pedir, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha abrir, Senhor, nossa mente, nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a tua palavra e compreender tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa manhã. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. O Deus Criador, lição 1. Bom, crianças, vai aparecer algumas imagens aí na tela. E eu quero que vocês, enquanto vocês veem essas figuras, vão refletindo numa coisa. Porventura você já viu algo parecido com isso? Com essas imagens que estão aparecendo e ficou assim tão admirado? Pensando assim, como é que é possível algo ser tão lindo? Ou como é possível ter lugares tão maravilhosos como esse? Ou talvez você pensou, nossa, como tudo isso é tão criativo, tão rico em detalhes, tão colorido, tão diversificado, tão perfeito. Como é que pode? Pois é, né? Tudo é tão lindo, né? Bonito, colorido, diferente. A gente se pega se admirando nessas coisas. Pois é, tudo isso na natureza é maravilhoso mesmo, não é? Tá, mas vamos lá, continua prestando atenção no raciocínio, mas sabe o que é mais surpreendente de tudo isso que a gente viu? De tudo que a gente vê na natureza? É que tudo começou assim, ó. Pois é. Segundo a Bíblia, gente, como nós lemos em Gênesis 1, nesses 2 versículos, 1 e 2, no início, tudo era assim. Deus criou os céus e a terra. No entanto, a terra era sem forma, não tinha forma alguma e era vazia. E havia somente escuridão, né? Somente trevas. E Deus se movia sob a imensidão das águas. Mas, gente, sabe o que é mais espetacular? É que tudo veio a acontecer quando Deus soou a sua voz. E tudo veio a existir conforme a sua ordem. Haja luz. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Maravilhoso, não é? Glória a Deus. Gente, como nós bem temos estudado nas nossas quartas-feiras expositivas, nós temos estudado o quê? Sobre o céu, não é? Nosso pastor tem trago essa exposição e elas estão sendo repassadas para vocês, para todas as idades, de forma que como nós venhamos aprender com detalhes sobre a criação, porque se nós aprendemos sobre o céu, nós também estamos aprendendo sobre a criação. Como que era quando Deus fez tudo lá do início, a sua criação inicial. Bom, e aí nós temos aprendido com a riqueza de detalhes sobre a criação dia por dia, cada detalhe, cada ato de Deus naquele início
da nossa criação. E aqui eu quero abrir um parênteses e te fazer um convite. Toda quarta-feira nós temos esse estudo bem detalhado, bem rico de detalhes, baseado, gente, exclusivamente que na palavra de Deus, sobre a criação. Coisas tão detalhadas que não vai ser possível passar nessa EBD por conta do tempo, mas que você tem a oportunidade de estar aqui toda quarta-feira. Se você é um visitante nosso nessa EBD, eu quero te convidar. Venha participar com a gente, aprender nas quartas-feiras sobre a criação, tudo que Deus fez. Tá? Está sendo tudo muito maravilhoso, estamos aprendendo muito. Isso vai nos ajudar a ter a nossa fé fortalecida, solidificada, tá? Para nós aprendermos de fato tudo sobre a criação, para que o mundo não venha nos enganar, tá bom? Mas vamos lá. Não falte, chama seu pai, sua mãe, seu tio, fala, vamos hoje, lembra eles, talvez eles esqueceram, né? Mas lembra ele, hoje é quarta, hein? Nós temos a quarta expositiva, vamos, eu preciso aprender mais de Deus, tá bom? Ajuda os papais aí, por favor. Mas vamos lá, vamos seguir então para a nossa aula de hoje. Mediante, gente, todas as evidências maravilhosas, né, proclamadas na natureza, como nós vimos as figuras agora há pouco, é impossível, gente, nós negarmos a existência do nosso Deus. É impossível, gente, se enganar, acreditar no que o mundo tem nos pregado, não é? Que tudo surgiu a partir de uma evolução. Isso é mentira, gente, não é? A própria ciência, ela se atropela ao provar que tudo isso é um processo evolucionista, não é mesmo? A gente tem aprendido isso nas quartas-feiras. Bom, mas vamos lá. Deus, com sua infinita graça, sabedoria, com toda a sua arquitetura, fez tudo conforme a sua ordem, né? Nós já falamos, haja luz, foi o primeiro dia e surgiu o quê? A luz, ela o quê? Sobressaiu sobre as trevas, não é mesmo? Quando a gente entra num quarto escuro e de repente a gente acende a luz, não é um esplendor? É da mesma forma, imagina isso no universo inteiro, haja luz, que coisa maravilhosa. E no segundo dia, nós temos aprendido também, não é? Deus criou o céu. No terceiro dia, o Criador ordenou o quê? A separação das águas. E o quê? As águas de baixo, né? E as águas de cima. E as águas de baixo foram chamadas de quê? Mares. Glória a Deus. E então o quê? Apareceu a porção seca que nós chamamos de terra, onde nós estamos pisando. E nessa porção seca, Deus o que embelezou com árvores, plantas, flores das mais ricas qualidades que nós conhecemos, plantas, frutos, nossos alimentos, não é mesmo? Deus criou tudo pensando nos mínimos detalhes e tudo tão lindo, com tanto capricho, que nem o maior artista de todos poderia expressar num simples quadro pintado, não é mesmo? Glória a Deus. Mas vamos lá, o que? No quarto dia, Deus fez o que? Os astros, não é? O sol para reinar durante o dia, não é mesmo? E a lua para brilhar à noite juntamente com as estrelas. Quem aqui já admirou assim, o céu durante a noite? Que coisa mais linda, não é? Deus é maravilhoso, gente. Cada coisa na natureza proclama a sua glória, a glória da sua criação, do seu poder, da sua majestade. Glórias a Deus. E assim, a partir disso, né, nós temos, Deus é tão detalhista que a partir daí nós podemos contar os dias, não é? Separar o dia da noite, contar os dias, contar os anos, as estações do ano. Olha só que coisa mais maravilhosa, mais inteligente, mais organizada. Glória a Deus. Bom, assim também, o quinto dia, que Deus o quê? Colocou as espécies mais diversificadas dos animais nos mares e os que voam no céu. É muito lindo de ver, não é? Aqueles pássaros coloridos, lindos, aqueles bandos voando junto. Gente, é uma perfeição que a gente fica admirado, fica sem palavras, porque o nosso Deus é perfeito. E seguindo o quê? No sexto dia. Nós estamos nas quartas-feiras, chegando aí no sexto dia, onde Deus criou o quê? Os animais que habitam na terra e o ser humano. Glórias a Deus.
o ser humano, não é? Que somos nós, que Deus criou. Para quê? Para governar sobre o jardim do Éden, não é? Que Deus fez, colocou lá, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Fez o homem para o quê? Administrar aquele lugar. Fez aquela criatura, nós, o ser humano, Adão, a sua imagem e semelhança. Imagina, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. E Deus fez aquele lugar perfeito, lindo. Só que, gente, tinha duas árvores no meio do jardim, não é? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual o homem não deveria tocar. Não é? Nós conhecemos já essa passagem da Bíblia, nós já conhecemos essa história, nós conhecemos sobre como o pecado entrou no mundo, mas nós vamos chegar lá. Bom, crianças, o homem vivendo nesse lindo lugar, Deus fez o quê? Com que ele fosse abençoado para desfrutar daquelas maravilhas que, em breve, quando o Senhor Jesus retornar, recriar a terra, nós iremos desfrutar novamente. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Bom, mas crianças, mesmo com toda aquela beleza, aquele esplendor, desfrutando daquelas coisas, não é? Deus ainda foi muito bom com o homem. Deus viu que Adão, o homem, estava sozinho e fez um adjuntor a ele, não é? Fez-lhe cair um sono profundo e da costela de Adão fez a mulher, não é? Fez a Eva. E os dois puderam desfrutar por um tempo de tudo que Deus fez e preparou para eles. Mas, infelizmente, crianças, nós já conhecemos que Deus, ele o quê? Criou Adão, Eva, o plano de Deus era o quê? Um relacionamento íntimo com eles, conosco, não é? Mas, infelizmente, por conta do pecado, nós nos afastamos de Deus. E é isso que aconteceu com Adão e Eva no início da criação, não é? Por conta do pecado, da desobediência, eles foram privados de todo aquele esplendor do jardim do Éden. E isso nos traz consequências até hoje, porque por conta de, a Bíblia fala que em Romanos 5:12, que por conta de um homem o pecado entrou no mundo, não é mesmo? Por causa de desobediência de um, o pecado entrou, que foi o quê? Adão, não é mesmo? Mas, infelizmente, o que acontece? O pecado, ele perdurou de homem após homem, geração após geração, pessoa após pessoa, até chegar em mim e chegar em você, não é? Então, nós já nascemos pecadores por conta de um homem, tá? Mas, crianças, eu tenho uma notícia para você, e você já conhece ela, eu quero te relembrar dessa notícia e que você possa repassá-la para os seus amigos, para as outras pessoas que, no entanto, mesmo com tanta perfeição e o amor de Deus sendo tão imensurável, um Deus criador que fez tudo com tanto amor, mesmo com o pecado do homem, Deus continuou com um amor tão grande que não permitiu que o pecado nos ferisse para sempre, que o pecado, de fato, nos cortasse da relação com Deus, com Ele, com o nosso Criador. Por quê? Porque mesmo que por conta de um homem o pecado entrou no mundo, a Bíblia também diz, gente, que pela obediência de um, que é Cristo, não é? Está lá em Romanos 5:11, por conta da obediência de um, muitos serão feitos justos. Glórias a Deus. Por quê? Porque através da salvação oferecida por Cristo na cruz do Calvário, nós não precisamos mais, viver longe de Deus por conta do pecado. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos arrependermos dos nossos pecados. Talvez você já é antigo de igreja, já participa da IBD desde criancinha, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez você crê que Deus criou tudo mesmo, você acredita em Gênesis 1 que Deus é o criador de todas as coisas. Talvez você crê veementemente que você é imagem e semelhança de Deus, mas
Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus e ainda vive, uma vida de pecados. Mas eu quero te fazer um convite nessa manhã, que você venha. O mesmo Deus que é criador é também o Deus salvador, o Deus redentor, que fez a criação lá no Éden perfeita, fez tudo perfeito, e a natureza está aí para comprovar isso. O mesmo Deus que fez aquilo tudo perfeito, ele ainda continua perfeito, e o seu amor tão perfeito entregou o quê? O seu único filho por amor de mim e de você, tá bom? Para que nós não venhamos mais viver na morte eterna, afogado no pecado, tá? Vivendo práticas que desonram a Deus, que não agradam a Deus, tá? Que você venha ter de fato um encontro com Jesus, tá? Mesmo você que, como eu falei antes, já vem na igreja desde pequeno, mas ainda não se atentou para esse detalhe. Você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida, precisa permitir que Ele entre no seu coração e mude você, permitir com que Ele entre e faça com que você seja um junior novo, renovado, com a mente mudada, tá? E que não viva mais na prática do pecado, tá? E essa boa nova do Filho de Deus que se entregou no nosso lugar, morreu injustamente, não é para ficar só para nós, não. Nós precisamos propagar essa boa nova para todos que nós pudermos, tá? Louvado seja o nosso Deus, que criou tudo o que há, que criou você, que criou eu, e que enviou Jesus para nos salvar do pecado, da morte eterna, tá? Ele deseja que nós sejamos todos salvos, deseja que nós recebamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Em Salmo 19:1, está falando assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia uma obra das suas mãos. Que nós não venhamos esquecer isso, que Deus criou tudo, criou todas as coisas e principalmente o mesmo Deus criador é o Deus redentor, que preparou um plano perfeito para que nós sejamos salvos do pecado e que venhamos um dia morar num novo Éden, na terra recriada, como lá no início de Gênesis ele fez tudo lindo e perfeito, maravilhoso. Será tudo feito novamente e os salvos em Jesus viverão nesse lindo lugar. Eu quero ir, você quer ir? Pois é. Vamos orar então juntos? Feche seus olhos, ora comigo. Senhor Deus, eu quero te louvar, te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor criou, por ter nos criado, Pai. Mesmo o Senhor sendo Deus independente de nós, mesmo nós, Senhor, te aborrecendo dia após dia, o Senhor nos criou. O Senhor entregou o seu Filho Jesus para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte eterna. O Senhor Jesus nos tem dado essa oportunidade de vivermos uma vida nova. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar alcançando a cada junior nessa manhã, venha estar transformando os corações, as mentes, abençoando, Senhor, iluminando para que aquele que vive na vida de pecado não viva mais. Aquele, Senhor, que te desonra, não te desonre mais. Em nome de Jesus, que sejamos todos crianças transformadas pelo Teu poder. E em nome de Jesus, que venhamos todos nunca esquecer. Tudo que o Senhor criou merece honra, merece glória, merece louvor. E nós somos, Senhor, criaturas Tuas, Senhor, e estamos aqui para isso, para adorá-lo, reverenciá-lo e engrandecê-lo por todas as coisas. Senhor, eu te agradeço desde já por cada um que está ouvindo essa aula. Esteja abençoando, Senhor, continue abençoando a eles, as suas famílias, abrindo a sua mente e o seu entendimento para reconhecer a Ti como Criador de todas as coisas. Bendizemos o Teu nome e eu te louvo, meu Pai, por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus venha falar mais ao seu coração e que você nunca esqueça. O nosso Deus é o Deus Criador. Bendito seja Ele. Bom, crianças, eu quero encerrar essa aula e quero lembrar vocês, vamos continuar firmes aí, começou um novo trimestre, então vamos seguir firmes no desafio do aluno nota 10. Vocês são 10, eu sei disso, vocês são esforçados, dedicados. Não vamos abaixar a guarda, vamos seguir firmes, tá bom, juniores? Bom,
Não se esqueçam da aula do Zoom, tá bom? Em breve aí vocês vão receber o link, tá bom? Para interagirmos. E em nome de Jesus, que você venha ter um domingo abençoado para a glória do nosso Deus. Que o Senhor venha estar abençoando você e a sua família. E a gente se vê numa próxima aula, tá bom? Fica com Deus. Tchau.